de hoje começa com um versículo bíblico, Está em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 20. Segunda Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 20. E lá está escrito assim: porque tantas quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o sim, porquanto por ele também o amém, para a glória de Deus por nosso intermédio. Nessa versão está escrito: porque todas quantas promessas há de Deus, há nele o sim, e por ele o amém, para a glória de Deus por nós. Como interpretaríamos isso na nossa linguagem coloquial? Tudo que Deus prometeu, tudo que Ele prometeu, Ele concorda que aconteça. Porque quando a promessa se cumpre, Ele é glorificado através das nossas vidas. Tudo que Ele tem prometido para nós, Ele tem interesse que aconteça. Porque quando acontece, a glória é dEle. A bênção é nossa, mas a glória é dEle. Para você ter uma ideia, imagine uma promessa de salvação da sua casa. Crendo no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Quando você está intercedendo pela salvação da sua casa, e alguém se salva na sua casa, alguém é salvo pela graça de Deus, você chega na igreja e conta: houve salvação na minha casa. Qual é a resposta da igreja? Glória a Deus. Você está orando pela restauração do seu casamento, e quando ocorre a restauração, qual é a resposta que a pessoa dá quando você conta que restaurou o seu casamento? Glória a Deus. Você está orando por uma cura, quando você conta que houve a cura, qual é a resposta da igreja? Glória a Deus. Então, promessas de Deus, quando são cumpridas, Ele é glorificado. E aí eu digo a você, Ele tem interesse no cumprimento da promessa dEle, porque Ele é glorificado, é Ele que é glorificado. Nós somos abençoados e a glória é dEle. Mas há algo que é um mistério nesse versículo. Tantas quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o sim e o amém. Por ele o sim e por ele o amém. O que é sim e amém? Sim e amém é concordância. Nós falamos aqui ontem que você precisa confessar os pecados a outra pessoa, porque tem uma lei, que é a lei da concordância. Quando dois ligam na terra, liga no céu. Quando dois desligam na terra, desliga no céu. Quando há concordância na terra, leva para o mundo espiritual. Eu disse para você que o mundo natural é uma partícula do todo, e o mundo espiritual é infinitamente maior do que o mundo natural. Quando você concorda no mundo natural, você leva para o mundo espiritual. Você transfere do natural para o espiritual quando há concordância. Por isso é necessário, na confissão de pecados, outra pessoa ouvir, para desligar. Porque você muda de reino, você transfere do império das trevas, onde está a sua história, para o reino da luz, onde Jesus governa e limpa a sua vida. Então, a concordância no mundo natural leva para o mundo espiritual. Agora, como pode ser a concordância de Deus para trazer para o mundo natural aquilo que está aprovisionado no mundo espiritual? Na carta aos Efésios diz que desde antes da fundação do mundo, bênçãos são aprovisionadas na região celestial para nós. Região celestial é mundo espiritual. Tudo começa primeiro no mundo espiritual, depois é chamado à existência no mundo natural. Você se lembra de Josué ao redor de Jericó? Deus fala para Josué: hoje eu entreguei Jericó em tuas mãos. Mas ainda estavam em pé as muralhas. Mas o hoje era aquele momento. Deus entregou primeiro no mundo espiritual, depois chamou a existência no mundo natural, através do ato profético que Josué fez de marchar ao redor das muralhas. Então tudo acontece primeiro lá, depois vem para cá. Tudo está aprovisionado lá, desde antes da fundação do mundo. Ontem, por exemplo, eu falei sobre oferta, dízimos e ofertas, dei um flash e disse que Deus fala: fazei prova de mim para ver se eu não vou abrir as janelas dos céus e derramar bênçãos sem medidas. É de lá que vem, é dos céus que vem. Não temos nada que do céu não tenha sido dado. Aprenda isso. Tudo vem do mundo espiritual para o mundo natural. Tudo começa lá. Mas como é o sim e o amém de Deus? Como é que Deus concorda? É um princípio de concordância. Eu estou falando de concordância de Deus. Primeiro eu falei da concordância nossa, que leva para lá, e a concordância de Deus traz para cá. Talvez você não se lembre, mas ontem eu disse que no céu
Os três, Pai, Filho e Espírito Santo, dão testemunho. E na terra, eles são unânimes num só propósito. Isso está escrito na primeira epístola de João. No céu, eles são aqueles que dão testemunho da Trindade que são. Não temos um Deus único, é um Deus triuno. É um único Deus, mas são três pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. E no céu, os três dão testemunho como Deus, no mundo espiritual. E na terra, eles são unânimes num só propósito. Quando eles estão unânimes num só propósito, quando há unanimidade, quando há concordância do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o que está no mundo espiritual vem para o mundo natural. Presta atenção, é um grande mistério que eu estou compartilhando com você. Eu falo que às vezes a grandeza da revelação é maior do que a minha capacidade verbal de ensinar. Porque eu ensino pelo meu cérebro, pela minha boca. O conhecimento está no cérebro, o cérebro está na alma. Mas a revelação, o discernimento está no espírito. É espiritualmente que discernimos coisas espirituais. Então, às vezes, o que está na minha alma, capacidade de falar, de instruir, é menor do que o que está no meu espírito. Eu sei que a grandeza da revelação é maior do que eu sei ensinar. Eu sei que os mistérios do reino dos céus que Deus me ensina são muito mais amplos do que as palavras que eu tenho publicado. E eu quero que você fique ligado em mim, por favor, para que você entenda o mistério que eu estou compartilhando com você nessa manhã. Como é a concordância do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Os três, eles têm a mesma vontade? Não. Você pode dizer sim, não. Jesus fala: eu não vim fazer a vontade do meu Pai. Eu não vim fazer a minha vontade, mas a vontade do meu Pai. Jesus fala: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Eu não vim fazer a minha, mas a tua vontade. Quando ele fala isso, quando do sacrifício. Por que você acha que Jesus não queria ir para a cruz? Você acha que é por causa de coroa de espinhos, lança no peito? Não, isso não assusta Deus. É porque Jesus sabia que quando o meu pecado e o seu pecado estivesse sobre ele, o Pai não chegaria perto dele, porque o salário do pecado é morte, morte é separação de Deus. Um dia falaram para ele: mostra-nos o Pai. Ele disse: quem vê a mim vê o Pai. Eu e o Pai somos um. E ele sabia que o pecado separaria o Pai dele. Por isso o grito dele na cruz não é que dor, mas é: Deus meu, por que me desamparaste? Porque o meu pecado separou ele do Pai naquela cruz. Por isso ele não queria ir para a cruz. Ele não queria ficar separado do Pai. Então eles podem ter vontades diferentes? Podem, mas ainda assim são unânimes. Eles cumprem aquilo que o Pai determina. Então eu vou te mostrar alguns textos bíblicos para você entender o que eu estou querendo te ensinar nessa manhã. Quando Deus quis criar o mundo natural, chamar a existência o que não existia no mundo natural. Quando você vai para o livro de Gênesis, você vê que ele usou o Espírito que pairava sobre a face das águas e liberou a palavra. Quando ele dizia haja, ele estava liberando o rema, a palavra, e a palavra é o Filho. A palavra é o verbo que se fez carne, veio e habitou entre nós. No princípio era o verbo, e o verbo se fez carne, e veio e habitou entre nós. Em Colossenses capítulo 1, fala que por meio dele, do Filho, fala da excelência do Filho. Colossenses capítulo 1 fala, a partir do versículo 13, que fomos resgatados do império das trevas, para o reino da luz, e no versículo 15 em diante diz que ele, o Filho do reino da luz, é a imagem do Deus invisível, é o primogênito de toda a criação. E por meio dele, tudo que foi feito se fez. Por meio dele, nada foi feito sem ele. Ele é a palavra. O Filho é o verbo, é a palavra. Então a vontade do Pai era criar o mundo natural. A vontade do Pai era chamar a existência o que não existia. E pela vontade do Pai, tudo que foi feito se fez. Mas não houve uma explosão no mundo espiritual, como dizem os cientistas. Houve a liberação da palavra e a ação do Espírito. O Pai conta com a ação do Espírito e com a palavra para realizar aquilo que Ele quer realizar no mundo natural, para chamar do mundo espiritual para o mundo natural. À medida que Ele dizia haja, o Espírito
movimentava-se e as coisas começaram a existir, o que não existia. E ele criou todas as coisas no mundo natural, com a ação do Espírito e com a liberação da palavra, os três juntos. Eu falei para você de Gênesis 1, 26, ontem, depois que ele criou tudo, formou o homem. Gênesis 1, 26, também disse Deus, depois de dizer haja. Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Façamos é plural. Pai, Filho e Espírito Santo juntos, para fazer o homem. Ele só age na terra, e só faz na terra, só chama a existência na terra, junto com o Filho e com o Espírito. Façamos o homem à nossa imagem, a nossa semelhança, não é? Também disse Deus, farei o homem, é façamos. Os três juntos, agora sim, na terra unânimes num só propósito, chama a existência a humanidade, o ser humano. E tudo foi assim na criação. Você conhece a história, eu não preciso ler porque eu tenho pouco tempo, tenho muito que ensinar. A corrupção do homem fez ele construir uma torre, a Torre de Babel, para chegar ao céu pela força do braço. Deus resolveu desmontar aquela estrutura, tirando a unidade. A unidade daquele povo ia levar a fazer qualquer propósito para o mal, porque eles falavam a mesma língua. Princípios espirituais servem para luz e trevas. Quando dois concordam na terra para o bem, fortalece o resultado. Quando dois concordam para o mal, fortalece o resultado também. São princípios espirituais. Princípios espirituais servem para luz e trevas, porque luz e trevas habitam no mundo espiritual. Por isso que uma casa dividida não prevalece. Por isso que quando os fariseus acusaram Jesus de expulsar demônios por Beelzebu, Jesus falou, não, Satanás não expulsa Satanás, senão a casa fica dividida. Tem que ficar ligada, conectada para dar certo. Então, quando o homem estava preparando-se para chegar ao céu pela força do braço, e nunca chegaria, até hoje ele quer chegar ao céu pela força do braço, por penitência, por promessa, por etc e tal, Deus resolveu desmontar aquela estrutura que eles estavam criando. E fez o quê? Confundiu as línguas. Na Torre de Babel, começa a multiplicidade de línguas e dialetos que existem na face da terra. E como que Deus fez? Como está escrito no livro de Gênesis? Está escrito, desçamos e confundamos a linguagem. É plural. Pai, Filho e Espírito Santo juntos desceram na Torre de Babel para criar as línguas, dialetos, tudo que existe na face da terra. A multiplicidade de idiomas, os três juntos. Porque para fazer coisas na terra precisa ser os três juntos. Sempre juntos. Na terra eles são unânimes num só propósito. Unanimidade é concordância plena. É o sim e o amém de Deus. E tudo é assim. Quando você vê a história de Jesus vir ao mundo, ele não queria vir em carne para não ficar separado do Pai na cruz do Calvário. Como foi o nascimento dele? O pai tinha autoridade e tinha poder para criar o filho e botar ele com 30 anos no alto de uma montanha, já vir pronto. Poderia fazer? Poderia. Mas o pai não quebra princípios, não quebra leis espirituais, eu falei para você desde o começo. O mundo espiritual é regido por leis. E tem uma lei espiritual que está inserida no Salmo 115, versículo 16, que diz, os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a ele aos filhos dos homens. Céu, mundo espiritual, região celestial. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra, mundo natural, matéria, deu a ele aos filhos dos homens. Então, o mundo natural é dado para os homens. E vimos ontem em Gênesis 1, 26, dado para governo. Não é para propriedade. O proprietário da terra é Deus, a terra, sua plenitude, tudo que ela habita, do Senhor. Mas ele deu aos homens para governo. Então essa lei espiritual que diz que os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu aos filhos dos homens, é uma lei que, se for desvendá-la, eu vou dizer para você, o mundo natural é dos homens, e no mundo natural precisa ser um ser natural. O homem tem uma dualidade, ele é um espírito,
Ele tem uma alma, mas ele está dentro de um corpo natural. Por isso que Deus deu um corpo natural para o homem. O homem é um espírito. No final da trajetória dele, o corpo vai voltar para o pó, de onde veio. A palavra volta dá o sentido para você de destino, de origem. Eu volto para o Brasil depois da minha jornada nos Estados Unidos, porque lá é minha origem. A irmã que veio no carro conosco veio de Oklahoma, ela volta para Oklahoma. O homem volta para o pó, o seu corpo, porque o corpo veio de lá, e o espírito volta para Deus, porque a origem é lá. O homem é um ser espiritual. Você é um espírito, tem uma alma e está dentro de um corpo. A alma é a sua parte para conectar-se na horizontal com outras pessoas. Na alma estão as decisões, as escolhas, as vontades, sentimentos, emoções, aprendizados. Tudo que eu estudei de direito está na minha alma. O meu espírito, a parte espiritual, para conectar-se com o mundo espiritual, ou com Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, e os anjos de luz, ou pelas escolhas erradas, para conectar-se com Satanás e seus demônios. Porque Satanás e seus demônios são seres espirituais chamados anjos. Anjos. Qual é a essência de Satanás? É anjo. Foi formado pelo louvor da glória de Deus, houve uma rebelião no céu, tornou-se Satanás. Na desobediência, tornou-se Satanás. O pecado não começou no Éden, o pecado começou no céu. Um anjo quis ser como Deus, soberbo, vaidoso, orgulhoso, quis tomar o lugar de Deus, criatura querendo ser criador, foi expulso. Toda a essência, toda a natureza dele é de anjo. É como um soldado do BOPE treinado para ser combatente do crime em São Paulo. Mas ele se converte para o tráfico de drogas. Ele tem toda a habilidade de um soldado do bem, mas agora ele usa para o soldado do mal. Sabe tudo, sabe manuseio de armas, sabe defesa pessoal, sabe tudo. Usa para as trevas. Anjo de luz transforma-se em demônio. Anjo não tem luz própria, ele era de luz, porque a luz que ele recebia emanava do Deus Todo-Poderoso a quem ele servia. Quando Moisés sobe no Monte Sinai, fica 40 dias, 40 noites, na hora que Moisés desce do Monte Sinai, o rosto de Moisés emanava luz, era translúcido. Por quê? Porque a exposição de 40 dias, 40 noites diante do Deus Todo-Poderoso, que é a própria luz, fazia com que o rosto dele ficasse translúcido. Ele teve que usar um véu para esconder um pouco daquela luz até ela acabar. A luz que tinha naquele anjo não era dele, era a luz que emanava do Deus Todo-Poderoso. Chamamos ele de Lúcifer. Lúcifer é portador da luz. O portador da luz não é a luz. A lâmpada é portadora da luz, a luz é uma descarga elétrica. E quando ele sai da presença de Deus, ele perde a luz toda. E torna-se demônio, torna-se Satanás. Agora, volta para a regra, para a lei. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu ele aos filhos dos homens. Gênesis, ele faz o homem para dominar a terra. Salmo 115, versículo 16, ele dá essa lei: terra do homem, o homem governa, tem governo na terra, e na terra tem que ter corpo, mundo natural. Por isso, só pode habitar na terra quem tem matéria, quem tem corpo. Por isso os demônios precisam incorporar para poder agir na terra. Por isso o Espírito Santo de Deus precisa de um corpo chamado igreja. Incorpora a igreja para agir na terra. Não age como uma força ativa, não age como... age através de um corpo, pela instrumentalidade de um corpo chamado igreja. Por isso o Filho de Deus teve que vir em carne. Por isso ele não pode ser colocado na terra com 30 anos, pronto. Ele teve que nascer do ventre de uma mulher. Teve que passar por todo o estágio de homem para poder habitar na terra e ter a autoridade na terra. O plano do Pai era esse. A profecia da vinda do Messias pelo ventre de uma mulher é desde Isaías. Isaías profetizou 700 anos antes: a virgem conceberá, dará à luz um filho. E o filho é Emanuel, Deus conosco. E como foi para isso acontecer?
A virgem, desposada de José, da casa de Davi, recebe a visita de um anjo. E o anjo diz para ela: vai descer sobre você o Espírito Santo. É você escolhida. Alegra-te, muito favorecida. Bendita és tu entre as mulheres. Você que tem o favor de Deus de ser a virgem que vai conceber o Messias. É você. Ela sabia da profecia, ela conhecia a história, ela era judia. E qual foi a resposta de Maria? Cumpra-se em mim a palavra. Então, a vontade do Pai foi enviar o Filho em carne, não foi a vontade do Filho. Ele obedece ao Pai para ser obediente até a morte e morte de cruz. A Bíblia fala em Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 5, que ele se humilhou, mesmo subsistindo em forma de Deus, tornou-se figura humana. Ele concordou. E como figura humana, foi servo, e como servo foi obediente até a morte e morte de cruz. Por causa disso, o Pai o exaltou sobremaneira, lhe deu um nome que é sobre todo nome, diante do qual todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é Jesus Cristo, o Senhor. Mas volta para a virgem, ela recebe a visita do anjo, e o anjo fala: vai conceber, é você que vai receber o Emanuel no ventre, é você muito favorecida, é você escolhida. Resposta dela: cumpra-se a minha palavra. Então a vontade do Pai, a ação do Espírito e a recepção da palavra traz o céu para a barriga dela. Os três juntos. É preciso estar os três juntos, unânimes num só propósito, para as coisas virem do céu para a terra. Eu disse a você que o homem recebeu autoridade no Éden para botar o inimigo para correr. Quando Deus disse: ele guarda o jardim, deu a ele autoridade. Ele tinha o homem com a formação original dele, de Deus, perfeito. Ele tinha autoridade, ele tinha a glória de Deus nele, ele tinha a essência de Deus nele. E dentre essa glória tinha autoridade. Ele tinha autoridade para expulsar o demônio que foi expulso do céu e que não achou mais no céu lugar para ele, para não deixar ficar na terra. Mas ele não exerceu essa autoridade. Quando o demônio entrou, influenciou a mulher, e a mulher estava conversando com o demônio. O homem estava fazendo o quê quando a mulher dele estava conversando com o demônio? E o homem estava fazendo o quê quando o demônio entrou no jardim que ele tinha que guardar? E o homem estava fazendo o quê quando a mulher falou para ele que o demônio fez ela fazer o que Deus disse para não fazer? E ele não disse: cadê esse demônio incorporado nessa cobra? Traz aqui que eu vou botar o pé na cabeça dele. Não, ele não fez isso. Ele concordou em pecar. Quando isso aconteceu, a autoridade espiritual foi recolhida da terra. Porque a glória de Deus foi retirada daquele homem. Ele perdeu a essência de Deus. Em Adão, todos pecaram e todos foram destituídos da glória de Deus. E sem a glória de Deus com autoridade, ia ser um caos na terra. Retira a autoridade, recolhe para o céu. Por isso que no Velho Testamento inteirinho, nenhum homem tem autoridade espiritual para expulsar demônio. Por isso que no Velho Testamento inteirinho, eu falei isso ontem para você quando falei de Canaã. Ninguém expulsa demônio, é Deus que fala: eu repreenderei o devorador. É o profeta que fala: o Senhor que escolheu Jerusalém te repreenda Satanás. É Davi dedilhando um instrumento, e na adoração o Espírito de Deus vinha, e o espírito imundo que estava em Saul incomodava-se e saía. Mas ninguém tinha autoridade para expulsar demônio. Eu disse a você que a autoridade espiritual voltou em Jesus. Havia uma profecia, Isaías 61, que dizia que o Espírito estaria sobre ele para salvar, para curar e para libertar cativos e oprimidos. A profecia cumpriu-se quando? Também 700 anos foi escrito antes da vinda de Jesus. Cumpriu-se no batismo, lá no Jordão. Na hora do batismo, a voz do Pai foi ouvida dizendo: esse é o meu Filho amado em quem me comprazo. E o Espírito foi tornado visível para os homens saber que havia uma trindade ali naquela hora. E o Espírito desce, não em forma de pomba, desce como pomba, um rasante. Não é forma de pomba, não. Não é uma pombinha, não. No Pentecoste ele desce como chamas de fogo. E lá no Jordão, como pomba, vem com a rasante sobre o Filho de Deus que estava encarnado, estava na terra.
Quando desce o Espírito Santo sobre ele, quando a voz do Pai testifica, este é o meu filho amado em quem me comprazo. Cumpre-se a profecia de Isaías 61. A autoridade volta para a terra. Por isso que só a partir dali foi permitido a Jesus encontrar-se com o diabo. Por isso que só a partir dali tem notícia de expulsar demônios na Bíblia. E por isso que, por causa da autoridade espiritual que ele estava exercitando na terra, os fariseus falam que ele tinha parte com Beelzebu. Ele deve expulsar demônio pelo poder de Beelzebu, porque nunca ninguém tinha visto isso. E Jesus fala, por isso que só tem um pecado que não tem perdão. É blasfêmia contra o Espírito Santo, porque aqueles homens estavam chamando o Espírito Santo de Beelzebu. Era por Deus, pelo Espírito de Deus, que ele expulsava demônios. Ele disse, se eu expulso demônios é pelo dedo de Deus, é porque o reino de Deus é chegado. O que eu quero dizer para você é que para a autoridade vir do céu para a terra, mesmo sendo sobre o Filho de Deus, precisou a Trindade estar junto. Pai, Filho e Espírito Santo juntos. Naquela hora, a autoridade vem do céu para a terra. E tudo que acontece na terra vindo do céu precisa dos três juntos. Tudo. Como foi a sua e a minha conversão? A palavra de Deus diz que nós temos que crer com o coração e confessar com os lábios que Ele é o Senhor, receber Jesus. A vontade do Pai é que ninguém pereça, nenhum pereça. A vontade do Pai é que todos sejam salvos. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Filho para salvar o mundo, todos. A vontade do Pai é que ninguém vá para o inferno. O inferno foi preparado para Satanás e seus demônios. Somos 8 bilhões sobre a face da terra hoje. Todos estão salvos? Não. Quem está salvo? Quem recebeu Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Como que é essa salvação? Em Gálatas 4:4 está escrito assim, a partir do 4. Vindo à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam debaixo da lei, a fim de que recebessem a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, Deus enviou ao nosso coração o Espírito do seu Filho, que clama, Abba, Pai. De sorte que não sois mais servos, mas sois herdeiros. Mas sois filhos, e se sois filhos, sois herdeiros. Vou repetir, vindo à plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam debaixo da lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, ele fala aos Gálatas. Deus enviou ao nosso coração, parece que tem uma impropriedade. Se ele disse vós sois filhos, ele tinha que dizer ao vosso coração, mas ele está se incluindo. Porque vós sois filhos, Deus enviou ao nosso coração, ao vosso e ao meu. O Espírito do Filho que clama, Abba, Pai. De sorte que não sois mais servos, mas sois filhos, e se sois filhos, sois herdeiros. Então, o que me faz ser filho de Deus é receber o Filho e receber o Espírito do Filho, que clama, Abba, Pai. O Espírito Santo é o penhor da minha salvação, é o selo da minha salvação, é a minha garantia de salvo, é o Espírito Santo em mim. Então, para que eu seja salvo, não basta a vontade do Pai que eu seja salva. É preciso que eu receba o Filho e o Espírito. É preciso que a Trindade esteja em mim. A vontade do Pai se cumpre quando eu recebo o Filho e quando eu recebo o Espírito. Os três juntos, unânimes, num só propósito. Aí vem a salvação para a minha vida. O desejo do Pai é que eu me salve, mas não é só porque Ele deseja que eu me salvo. É porque eu recebo o Filho e o Espírito Santo, que é o selo da salvação. Então é preciso que a Trindade esteja em mim. Ele seja o meu Pai, o Espírito seja o meu guia e o Filho seja o meu Salvador. Aí sim, eu vou realmente passar a eternidade com o Pai. Sem isso não dá. Ontem eu falei da visão que Isaías teve do trono de Deus. Quando falei de iniquidade arrancada, no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre o alto sublime trono. Ele viu a grandeza de Deus, ele viu o anjo falando para o anjo, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia de sua glória.
E ele convenceu-se do pecado. Ai de mim, sou homem de impuros lábios, habito no meio de um povo de impuros lábios. Meus olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos. E um anjo com uma tenaz pega uma brasa viva do altar, toca em Isaías nos lábios e diz: eis que ela tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi tirada e o teu pecado perdoado. Iniquidade, raiz geracional de pecado, fizemos ontem. A tua iniquidade foi arrancada. E o teu pecado, perdoado. Perdão não é a mesma coisa que arrancar. Perdão é sinônimo de redenção, remissão. Arrancar é sinônimo de tirar. Depois disso, Isaías fala: depois que me tirou a raiz de iniquidade, depois que me perdoou o pecado, depois que me libertou de todas as amarras do diabo, ouvi uma voz que me disse, ouvi a voz do Senhor que me disse, está escrito: a quem enviarei quem há de ir por nós? Não é por mim, ele não pergunta quem há de ir por mim. É por nós, pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. As coisas só acontecem na igreja quando estão os três juntos: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Não é só por um, é pelos três. Porque na terra os três são unânimes num só propósito. Tudo bem, eu acho que você já entendeu o que eu quero te explicar. Está comigo? Entendeu que na terra é preciso estar os três juntos para as coisas acontecerem? Entendeu que sem a presença dos três não tem nem salvação para o homem? Entendeu? Entendeu que sem a presença dos três nem a igreja funciona? Sim. Então agora eu posso começar a pregar. Então olha para mim, todo mundo olhando para mim, por favor. A profundidade disso é muito grande. Você não pode se dispersar por nada. Se Deus olhar para mim, encontrar em mim 5% de submissão ao Espírito Santo e 5% de obediência à palavra dele, que é o Filho, mesmo ele tendo muitas bênçãos aprovisionadas nas regiões celestiais desde antes da fundação do mundo, e muitas promessas para a minha vida, ele só vai poder conceder 5% das promessas que ele tem para a minha vida. Ele só vai poder dizer sim, amém, para 5% do que ele prometeu. Porque ele não concorda com a Tânia. Ele concorda com o Filho e com a palavra, que é o Filho, e com o Espírito Santo. O sim e o amém de Deus, para o cumprimento das promessas, não é para o homem. É com os três concordando entre si, para chamar a existência na terra o que não existe. Se ele encontrar em mim 20% de obediência à palavra e 20% de submissão ao Espírito Santo, o fruto do Espírito. Quando eu falo submissão ao Espírito Santo, eu não falo de dons espirituais, não. Dom é presente. Eu falo de obediência. Você acha que o anjo de luz, chamado Lúcifer, ungido de Deus, querubim ungido no céu, um anjo de alta patente, querubim anjo de mais alta patente, ungido por Deus, você acha que ele não tinha dons? Mas isso não impediu a queda dele. A unção não impede a desobediência. Uau, diga assim, a unção não imuniza para a desobediência. E desobediência é o pecado. Se Deus olhar para mim e encontrar 5%, ele só pode responder 5%, 20%, ele só pode responder 20% das minhas promessas, das promessas que tem para a minha vida. O sim, amém dele não é para mim. O sim, amém dele é para o Filho e para o Espírito. Hebreus capítulo 5, versículo 7, está escrito assim, que Jesus, nos dias da sua carne, com forte clamor e lágrimas, ofereceu orações e súplicas a quem o podia livrar da morte. E foi ouvido. E embora sendo filho, obedeceu. E porque obedeceu, tornou-se o autor da salvação eterna
para todos que lhe obedecem. Jesus, nos dias da sua carne, com forte clamor e lágrimas, não é só o chorinho do Getsêmani, e não é só clamor, é forte clamor. A Bíblia não tem letra inútil, nem palavra desnecessária. Ele ofereceu orações e súplicas, ele orou muito, suplicou muito para não ir para a cruz. E embora sendo filho, ele obedeceu, ele foi ouvido pelo Pai, e ele obedeceu, e porque ele obedeceu, ele foi recompensado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos que lhe obedecem. Filipenses capítulo 2, que eu citei ainda há pouco, diz que porque ele se humilhou até a morte de cruz, por causa disso o Pai o exaltou sobremaneira, ele deu um nome que é sobre todo nome, pela obediência dele, até a morte de cruz, que ele não queria ir, ele foi recompensado. O que eu quero dizer para você é que Deus recompensa a obediência. Deus não é movido por campanhas, por decretos. Você decretou hoje de manhã para a sua casa, para a sua família, isso não emociona Deus. A tua obediência, junto com o decreto, vai emocionar Deus. Deus vai olhar para você e vai dizer: é um filho obediente, eu vou cumprir o decreto dele. Campanhas, jejuns, orações, não move o coração de Deus. Pode fazer muralha de Jericó 30 vezes. Pode fazer jejum de Daniel 30 vezes. Vou contar uma história bíblica rapidinha para você. O homem chamado Saul desobedeceu um comando de Deus. Rei de Israel, comando de Deus a respeito de despojos de guerra. O homem chamado Samuel, profeta, naipe 1, grande profeta Samuel, que foi pequenininho para servir ao Senhor, orou por Saul, porque Deus falou desistir dele. Quando Samuel foi interceder por Saul, sabe o que Deus respondeu para Samuel? Não ore por ele, porque eu não escuto sua oração. Ele é rebelde. E rebelião é como pecado de feitiçaria. Ele é obstinado, obstinação é teimosia, e a obstinação é como pecado de idolatria. Quando uma pessoa não obedece a Deus e fica pedindo a Deus, é um rebelde, feiticeiro idólatra, que está querendo que Deus responda aos pedidos dele. Uau, diga ai, ai, ai. Deus não ouviu a oração de Samuel. Você acha que vai ouvir a sua? O povo de Israel fazendo tudo errado, Deus manda profetas como Jeremias, eu te falei ontem, alertar o povo, alertar o povo, alertar o povo, alertar o povo, e Jeremias intercede pelo povo, fica com misericórdia do povo. Tem uma hora Deus fala para Jeremias: não ora, porque não escuta a sua oração, esse povo é de dura serviço, é desobediente. Sabe o que está escrito em Provérbios 28? O que desvia os ouvidos de ouvir a lei, até a oração é abominável. A oração é afronta a Deus quando está em desobediência. Pode fazer campanha, pode jejuar, ficar magro igual um cabo de mesa aqui. Isso não move o coração de Deus. O que move o coração de Deus é a obediência. O que faz com que ele diga sim, amém, para as bênçãos que estão aprovisionadas é a obediência. Você está entendendo o que eu estou lhe dizendo? Todo mundo gosta do Salmo 91, fica aberto na página do 91, fica amarelinho na mesa, no Dunkerque, no aparador, no móvel da sala. Cheio de promessas. Que habita no esconderijo do Altíssimo, tarará, tarará, tarará. Sabe como que termina esse salmo? Porque a mim se apegou, com amor eu o livrarei. Porque ele veio para mim. E sabe qual é o maior versículo de libertação que tem na Bíblia? Sujeitai-vos a Deus, mas resisti ao diabo, ele fugirá de vós. Só se você se sujeitar a Deus. Só se houver sujeição a Deus. Só. Eu gosto do Salmo 81. Do Salmo 81, a partir do versículo 13, diz assim: ah, se o meu povo me escutasse, se Israel andasse nos meus caminhos, eu, de pronto, lhe abateria o inimigo.
eu abateria o inimigo. Sabe como que termina o Salmo 81? E o saciaria com o trigo mais fino e com o mel que escorre da rocha. Ele teria o melhor da terra. Exatamente está escrito em Isaías: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Não adianta campanha de prosperidade, queridos. Não adianta. Em desobediência a Deus, não tem o sim, um amém de Deus para que venha o resultado. Não tem. E a nossa vida tem pautado por meninice na igreja. É campanha, 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 campanha. Para com isso. Tem que haver um processo de arrependimento, conversão. O que eu estou fazendo de errado? O que está de errado comigo? Que porta que eu abri? Por onde o diabo entrou? Se eu estou resistindo, ele não está fugindo, é porque eu não estou sujeita a Deus em alguma área da minha vida. Sujeitar-vos a Deus, mas resistir ao diabo, ele fugirá de vós. E eu quero contar algumas histórias rápidas para você. O tempo nosso é curto, eu tenho que terminar na hora certinha, tem muito o que fazer ainda. Eu vim ministrar uma vez em Atlanta, e eu falei sobre o mundo espiritual. E eu preguei basicamente que não adianta você expulsar demônio sem limpar a casa. É como sujeira de cachorro na varanda e a mosca vem, porque as fezes de cachorro estão lá. Se você pegar uma toalha e ficar batendo na mosca, tchá, 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 a mosca sai, mas se você não tirar o cocô do cachorro, a mosca volta. E volta mesmo. Então, para a libertação, você precisa tirar a sujeira, é o que eu falei ontem, arrancar o que tem oculto. Trazer para a luz em arrependimento e confissão. Confissão sem arrependimento também não vale. Confissão sem arrependimento é contar a história só. Se não houver o arrependimento, não tem o perdão do pecado. Arrepender-vos e converter-vos, para serem cancelados os vossos pecados. Confessai para ficar livre, porque você tira das trevas para a luz. E quando eu falei uma frase que eu disse ontem aqui: não existe sorte e azar. Existe a ação das trevas e existe a ação da luz. Existe bem e mal. E Jesus ensina isso na Bíblia. Na oração sacerdotal, por exemplo, ele fala: não peço que os tire do mundo, mas livre do mal. Na oração do Pai Nosso, ele fala para orar: livra-nos do mal. Então, mal é império das trevas, é Satanás. É aquele que vem para matar, roubar e destruir. E quando terminou, eu fui procurada por um rapaz. E esse rapaz veio até mim. E ele disse: pastora, eu vim para a senhora orar por mim, porque minha vida é azarada, eu só tenho azar, mas escutando tudo isso que a senhora falou, eu estou confundido agora. Porque eu vim a esse culto para pedir uma oração para mudar minha sorte, do azar para a sorte. E ele falou: a minha vida dá tudo errado, tudo errado, tudo errado, tudo errado. E aí eu fui conversar com ele. Ele estava nos Estados Unidos há muitos anos, veio com uma leva de rapazes. No Brasil era usuário de drogas, cocaína, destruiu a família inteira por causa disso, fez a mãe vender tudo que tinha para entregar para traficante. Vender não, entregar para o traficante para pagar a conta, porque senão o traficante mataria ele. Até que um dia o pai não aguentou mais, botou ele fora de casa, e ele saiu, foi viver no tráfico, e lá no tráfico se uniu com outras pessoas, e numa dessas eles fazem um assalto à mão armada, e eles tiram a mochila de um homem que tinha vários cartões de crédito, e com esse cartão de crédito eles sacaram já dinheiro no banco, e muito dinheiro, e compraram passagens internacionais, e foram para o México, e do México vieram para cá, aquela história que você conhece. E ele disse: mas pastora, eu sou um homem de Deus hoje. Se eu não tivesse vindo para os Estados Unidos e me convertido, eu estaria morto no Brasil. Tudo mudou, pastora. Hoje eu conheço Jesus. Hoje eu sou um filho de Deus. E eu estou na América convertido, mas minha vida é tudo errado, tudo errado, tudo errado, tudo errado. E no frigir dos ovos, na história que ele contou que ele nunca mais tinha voltado para os seus pais para fazer um concerto. E que ele estava esperando se dar bem nos Estados Unidos, ter dinheiro para poder voltar para o Brasil e devolver para a mãe tudo que o tráfico tirou da mãe. Eu não quero voltar com a mão na frente ou atrás. Eu quero poder pegar minha mãe, levar para uma loja de eletrodoméstico, fazer ela abastecer a casa de novo. Porque ela perdeu tudo, pastor.
Então, eu não vou fazer isso antes de ter recurso financeiro. Eu falei, deixa eu ver se eu estou entendendo. Você está me dizendo que fazem 14 anos que os seus pais não sabem se você está vivo ou morto? É, pastora. Você está me dizendo que fazem 14 anos que chega Natal, Ano Novo, aniversário, Dia dos Pais, Dia das Mães, sua mãe entra numa tristeza profunda porque não sabe se você está vivo ou morto? Você está me dizendo que toda vez que um telefone toca, sua mãe corre de sobressalto, pensando, é ele, está dando notícia? Que todas as vezes que tem a notícia de que um corpo foi encontrado no matagal e está no Instituto Médico Legal para reconhecimento, seu pai corre lá para ver se é você? E você acha, rapaz, que uma oração minha vai mudar a sua sorte? Você não conhece Deus. Você precisa fazer o caminho de volta com seus pais. Eu falei para ele, olha, é um milagre você estar vivo. Você está vivendo uma vida miserável. Isso é promessa de Deus para quem desonra pai e mãe. Mas a segunda promessa de Deus para quem desonra pai e mãe é morte prematura. Honra teu pai e tua mãe para que se prolongue os dias na terra que teu Deus te dá e te vá bem. Honra teu pai e tua mãe para que prolongue os dias na terra que teu Deus te dá e te vá bem. Você está vivo já é um milagre, porque já era para ter morrido. Ele levou um susto. Eu falei, querido, sabe onde está escrito isso? Nos 10 mandamentos. Na lei maior de Deus. O trono do céu desceu, Deus escreveu com o dedo dele em tábuas de pedra essa lei. Essa lei não passa. Você infringiu um dos 10 mandamentos. E você acha que uma oração minha vai tirar os demônios da sua vida? Ele estava vivendo num basement da casa do patrão, porque não tinha como pagar um aluguel em outro lugar. Não tinha carro, não tinha licença para dirigir, era o patrão que levava ele no carro para o trabalho. A mulher do patrão fazia marmita e vendia para ele, e no fim ele trocava 6 por meia dúzia. Recebia o salário e pagava o transporte, pagava a marmita e pagava o aluguel do basement. Anos vivendo assim. Eu falei, querido, Deus nunca vai dizer sim, amém para a minha oração. Por mais que eu tenha temor de Deus. E não adianta orar por você. Você precisa fazer o conselho com seus pais. Resposta dele para mim, pastor, eu tenho certeza que minha mãe me perdoou, que meu pai me perdoou. Pastor, eles são bonzinhos demais. Suportaram demais. Eu tenho certeza que eles já me perdoaram. Eu falei, você continua não entendendo nada. Porque não é o perdão liberado que muda a vida de uma pessoa. Na cruz o perdão foi liberado para os 8 bilhões que estão sobre a face da terra. Naquele tempo era 7 bilhões e meio. Mas para quem muda a história quando o perdão é liberado? Para quem recebe e faz o que Deus quer que seja feito. Entra na zona da obediência. Você recebe o perdão, agora você vai fazer o caminho de volta. Você vai procurar seus pais. Você vai ligar para eles hoje. Senão não vai mudar a sua sorte. Outro lugar que eu estava ministrando, muitas mulheres. No Rio de Janeiro, Centro de Convenção Sul-América, 25 mulheres cabem naquele lugar. Quando você ministra num lugar muito cheio, faz uma proteção para você, porque é perigoso, ali pode ter todo tipo de pessoas. Faz uma blindagem para não chegar perto de você. Mas no final, 2 mulheres romperam o cerco. Uma veio da direita, outra veio da esquerda, e pum, chegaram perto de mim rapidamente. As irmãzinhas que estavam fazendo a proteção, o cerco de proteção, quiseram segurar elas, eu disse, deixa, se elas conseguiram chegar, porque Deus permitiu. Eu vou ouvi-las. E foi para eu aprender alguma coisa ali naquela hora. A mulher de cá já chegou falando pelos cotovelos. Pastor, eu só quero uma oração, eu só quero uma oração. Meu marido é um homem ímpio, meu marido é um homem pervertido, meu marido é um homem viciado, meu marido é uma pedra de tropeço na minha vida, e eu sou uma mulher santa, e eu quero a conversão da minha casa, e tem uma promessa de Deus para a conversão da minha casa, ora por mim. E ela falou os borbotões, e a de cá falou, pastor, é a mesma coisa, meu marido é igualzinho o marido dela. Aí eu pensei, eu vou fazer um combo. Vou fazer uma oração para as duas. Marido igual, mulher santa, mulher na igreja, marido ímpio, marido pervertido. É uma oração só. Pai, olha para essas 2 mulheres. Mas quando eu me predispus a orar,
O Espírito Santo falou, não é a mesma coisa. Eita! Chamei para conversar a mulher de cá. Qual é a sua história, minha irmã? Ela era ímpia, ela era do mundo, igual ao marido dela. Eles se conheceram na baderna, na balada, na suruba, na comunhão da droga. Eles, os dois, eram da pá virada, mas ela se converteu. Ela se converteu e tem uma promessa: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Essa mulher tem o favor de Deus, tem uma promessa de Deus para ela. Porque ela saiu das trevas para a luz, ela aceitou o reino da luz, em obediência à palavra, largou tudo que fazia de errado, arrumou a vida. Essa mulher tem uma promessa, que a mulher santa santifica a sua casa, e tem uma promessa de crer no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. E eu posso orar com ela e pedindo a Deus o cumprimento da promessa. Pai, o sim, o amém do Senhor para essa mulher. O Senhor tem uma promessa de salvar a casa dela. E o marido é a parte mais importante dessa casa. Ele é a cobertura do lar. Ele é o guarda-chuva que as crianças estão sob esse guarda-chuva. Salve esse homem, Pai, por amor a essa mulher. Cumpre a tua promessa. Diz sim, amém, Pai, em nome de Jesus. E a mulher de cá? A mulher de cá era outra história. A mulher de cá nasceu no Evangelho, foi criada no Evangelho. Segunda geração de crente. Sabia que não podia casar em julgo desigual. Os pais disseram, não case, sem que ele se converta. Conheceu o homem no mundo. Achou que depois de casado ele ia se converter. O pastor da igreja falou, não vou celebrar casamento de julgo desigual. Foi procurar um outro pastor para celebrar. Desobedeceu os pais, desobedeceu o líder espiritual dela. Arrebitou o nariz e falou, eu é que sei o que faço da minha vida. E agora está lá. Sofrendo tudo aquilo que relatou. Os filhos tendo um péssimo pai, um péssimo comportamento de referência. E ela tendo um marido adúltero, beberrão. Eu posso orar para essa mulher pedindo o favor de Deus? Não, não posso. Não posso dizer, pai, ela é obediente ao Senhor. Ela fez o que o Senhor falou. Cumpre a tua promessa na vida dela. Eu não posso pedir o favor de Deus para essa mulher. A minha oração tem que ser outra. Mas eu tenho uma boa notícia para essa mulher. A misericórdia de Deus se renova a cada manhã. É a causa de não sermos consumidos. Eu posso clamar a misericórdia de Deus sobre a vida dela. Mas como que você tem a misericórdia de Deus? Como é que você aciona a misericórdia de Deus? É pelo arrependimento. É pela confissão. Ela precisa se arrepender do que fez. Ela contou uma história só. Ela precisa se arrepender de haver desobedecido a Deus, de haver desobedecido os pais, de haver desobedecido o pastor. Ela tem que reconhecer que casou em julgo desigual, quando está escrito, não case com filhos de Deus estranho. Quando está escrito, escolha entre os filhos do meu povo. Quando está escrito que harmonia há entre o templo do Espírito Santo e os ídolos. Enquanto ela não se arrepender, a misericórdia não é liberada. Pastora, mas já passou 20 anos. Não importa. No mundo espiritual, não há tempo e nem espaço. Tudo aconteceu hoje, agora, no mundo espiritual. A sua desobediência aconteceu agora. A sua rebelião aos seus pais aconteceu agora. A sua afronta à palavra de Deus aconteceu agora. Mas minha mãe é boazinha, pastora. Chorou 3 dias, mas depois apareceu com um bolo de cenoura coberto de chocolate, com uma bandeira da paz na minha casa. Você não está entendendo. Não é o perdão da tua mãe que muda a tua história, é o teu arrependimento de haver descumprido a palavra de Deus. Porque Deus não diz sim, amém para desobediência. Ele diz sim, amém para obediência. E ali naquele momento aquela mulher caiu em si. Adianta eu ficar profetizando sobre a família dela? Não. Adianta eu ficar decretando que o marido dela vai largar as drogas? Não. Adianta ela guerrear com o demônio sem submeter-se a Deus? Não. A Bíblia está cheia
de textos que começam assim: tendo o povo de Israel tornado a fazer o que era mal perante o Senhor os entregou nas mãos dos inimigos. Vou te dar um exemplo. Juízes capítulo 13, na história de Sansão. Tornado o povo de Israel a fazer o que era mal perante o Senhor os entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. É Deus que permite a ação demoníaca na desobediência. É Deus quem permite. Por isso, ontem, quando eu falei para você de heranças espirituais, eu disse: Davi se arrependeu, pequei contra o Senhor, mas, posto que deste motivo a que blasfemassem os inimigos do Senhor, também o filho que te nasceu morrerá. Os demônios cobram de Deus a aplicação da lei. O Senhor é justo, não é? Então seja justo. Eu disse a você que sou juíza. Imagine se eu tenho uma lei que eu aplico para os inimigos, mas na hora que é um amigo eu não aplico a lei, eu serei corrupta. Tem que ser igual para todo mundo. A Bíblia diz que Deus julga os povos com equidade. Sabe o que é equidade? Equidade é uma justiça imparcial. Em direito tem uma expressão que parece até língua estranha. Decisões equânimes para casos análogos, decisões iguais para casos parecidos. Se eu julguei com rigor esse caso é parecido, eu tenho que ter rigor também. Ontem, quando falamos de heranças espirituais, eu dei para você exemplos de personagens bíblicos. Noé, homem reto, justo, que andava com Deus. Abraão, amigo de Deus. Davi, um homem segundo o coração de Deus. Deus aliviou para esses homens por causa desses locais de privilégio no coração dele? De não tocar nas gerações futuras deles? Não. E por que acha que vai aliviar para você? Se não aliviou para Noé, e não aliviou para Abraão, e não aliviou para Davi. Deus é reto o tempo todo, queridos. A justiça de Deus é a base do trono dele. E a desobediência a ele é o que abre portas para o inimigo. E a Bíblia está cheia de ensino para nós. No caminho viemos falando de perdão. Perguntei para a irmã Fátima se eu poderia falar. Ela disse que eu poderia. Eu tenho vários exemplos de perdão, o exemplo dela é muito forte. O filho foi assassinado. Todo o sentido do mundo que ela tivesse mágoa, ressentimento e ódio pela pessoa que matou o filho dela. E teve por algum tempo. Até que, abrindo a Bíblia, ela recebeu uma palavra de Deus. Ela tinha que perdoar. O que ela fez? Ela foi atrás da pessoa que matou o filho dela e perdoou. Eu sei uma história terrível e linda ao mesmo tempo no Brasil, Imperatriz do Maranhão, um sequestro de um rapaz de família de posses, exigiu uma porção fabulosa de dinheiro para resgate, a família levantou o dinheiro, entregou 2 malas de dinheiro, no local combinado pelo sequestrador, e o sequestrador entrega o rapaz no local combinado, só que entrega ele morto, enforcado. Toda vez que você paga o sequestro, as notas são marcadas, as séries dos dinheiros ficam registradas na polícia para depois haver um rastreamento. Para pegar o caminho do dinheiro, quando eles começarem a gastar para comprar carro, comprar joias, para pegar o sequestrador. E a polícia pegou. Pegou todos eles. Era um concurso de crimes. Vários crimes, formação de quadrilha, violência. Mas tinha um crime maior no meio, que era o homicídio. E aí são 5 homens, tem que saber quem é que matou. Porque isso vai pegar a pena mais dura. Tem mais um indício contra ele. Se tiver prova que foi ele, que foi o homicida, a pena dele vai ser maior que a dos outros. E aí os outros fazem a entrega, dedura o cara. Foi ele que enforcou, não fui eu, foi ele. Quando trazem os sequestradores para a prisão, a Imperatriz do Maranhão dá notícia para a família. Eles estão presos, já sabemos quem matou o seu filho. E aí a minha irmã, o nome dela é Etienne, princesa do pai, pastora. A minha irmã falou para o delegado: eu quero ir lá porque eu quero conversar com esse homem que matou meu filho.
O delegado armou tudo para não acontecer. Ficou preocupadíssimo. O que essa mulher vai fazer? Mas ela foi convincente, conseguiu ir para a delegacia. Lógico, o rapaz atrás das grades. Ela chegou lá, olhou bem para ele. Ela disse para ele: olha, deixa eu dizer algo para você. Você não sabe o que você fez. Você não sabe também da dor que você causou na minha família. Você não matou só um homem. Você tirou meu filho. Nunca mais ele vai entrar pela sala com aquele sorriso largo que ele tinha. Nunca mais, no Dia das Mães, ele vai chegar e me abraçar e me levantar no colo. Nunca mais. Os filhos dele, são 2, vão estar com ele. A filha vai fazer 15 anos daqui a um mês. O pai não vai estar lá. Nunca mais eu vou poder falar: meu filho, para ele, eu te abençoo. Você tirou nossa alegria de viver. Você não matou só um homem. Você matou uma história de família. Mas eu vim aqui dizer para você que eu te perdoo. O rapaz arregalou o olho. E ela falou: eu não te perdoo porque eu sou boazinha. Eu te perdoo porque o meu Deus determinou na palavra dele que se eu não perdoar, eu não tenho perdão dele. E se eu não tiver o perdão dele, quando eu morrer, eu não vou encontrar com meu filho. Eu não vou ter eternidade junto com ele. E nem vou encontrar com meu Deus. Então eu venho te perdoar, não é porque eu não estou sentindo dor. Não é porque não estou sofrendo, não é porque não estou me lembrando de tudo. Eu vim te perdoar porque eu quero obedecer a Deus, que me mandou perdoar você. É com Ele agora, Ele é o justo juiz. Virou as costas e foi embora. Eu estou contando essas 2 histórias para você, da irmã Etienne, lá de Imperatriz do Maranhão, que você não conhece, da irmã Fátima, que está sentadinha aqui no primeiro banco que você conhece. Para você saber que não adianta você esperar cumprimento de promessa de Deus se tem alguém que você não perdoa. Não adianta. Não adianta você fazer campanha. Não adianta você fazer promessas, jejuns, pode ficar magro do jeito que quiser. Deus nunca vai dizer sim, amém para você. Eu disse amém para o Filho e para o Espírito, e o Filho é a palavra, e na palavra está escrito: se não perdoardes aos homens as suas ofensas, tão pouco vosso Pai Celestial perdoará a sua ofensa. Ele não vai concordar com você. Pode o pastor decretar sucesso na sua vida, decretar libertação na sua casa, não vai mudar nada. Não vai. É inútil. A nossa vida, queridos, tem que ser pautada pela palavra. E a palavra é o Filho. E a palavra é o Verbo que se fez carne. A falta de perdão anula a fé. Não sei se você sabe disso, mas se você não sabe, eu vou te contar. Você lembra a história da figueira? Jesus passou e amaldiçoou a figueira, e a figueira secou. Obrigada, meu irmão, porque você está atento. Jesus passou e amaldiçoou uma figueira, e a figueira secou. No dia seguinte, versículo 20 de Marcos 11, passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. Então Pedro, lembrando-se, falou: mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Ao que Jesus lhe disse: tende fé em Deus, porque em verdade vos afirmo que se alguém disser, olha a palavra, a este monte, ergue-te e lance-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que se diz, assim será com ele. Eu já ensinei você várias vezes aqui que o mundo espiritual é movido pela palavra. Tem que crer com o coração e falar com os lábios. Crer com o coração e falar com os lábios. Jesus está dizendo: se você crer com o coração e falar com os lábios, vai acontecer. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedides, crede que recebestes, assim será convosco. Tudo que você pedir, diga: tudo é tudo. Tudo que em oração pedides, assim será convosco. Tudo que você pedir e crendo, vai acontecer. Está falando de uma fé que vai ter resultado. Em seguida, Jesus diz: e quando estiverdes orando para pedir,
Se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que o vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Mas se não perdoardes também, vosso Pai Celestial não perdoará as vossas ofensas. O que Jesus está dizendo? Não adianta você ter fé, não adianta você profetizar, não adianta você decretar, se tem alguém que você não perdoa. Não vai acontecer. Uau! Diga ai, ai, ai. Então, a falta de perdão para o outro tira o perdão de Deus para nós e anula a nossa fé. Ela não funciona. Não adianta ter fé e ser desobediente, é isso que está escrito aqui. E pior do que isso, sabe o que diz mais a palavra de Deus quando fala de perdão? Jesus conta a parábola do credor incompassivo. Lembra da parábola do credor incompassivo? Um homem devia uma fortuna para o seu senhor e foi perdoado. E o Senhor é Deus na parábola. E um conservo dele devia um pouquinho para ele, 10% só do que ele foi perdoado. E ele não perdoou o seu conservo. E aí o Senhor manda chamá-lo e diz para ele: servo mau, você teve um perdão grande, você não é capaz de perdoar um perdão pequeno? Pois então agora eu vou te entregar para os atormentadores. E quem são os atormentadores? Quem você acha que são? São os demônios. São os demônios. Então veja bem, se você retém o perdão, se você não obedece, se você não faz o que Deus mandou, você não tem o perdão de Deus, a sua fé é morta, ainda você tem demônio de companhia, tem demônio de estimação. É burrice não perdoar. Eu estou te dando só exemplos bíblicos. O que eu quero te dizer, querido, é que só na obediência nós temos recompensa e libertação. Não adianta vir pastor especializado em libertação, expulsar 30 demônios da sua vida e você continuar fazendo o que dá na sua cabeça. Você tem que chegar num ponto da vida que quando você tiver uma decisão para tomar, você tem que dizer: Pai, não é o que eu quero, não é a minha vontade, mas é o que eu vou fazer porque é a tua vontade. Se você agir assim, você ama como a Bíblia ensina, suporta tudo. Você não desiste da sua família. Você não desiste dos seus filhos. Você não desiste das pessoas. Você vai entender que uma pessoa é maior do que o seu erro é circunstancial, é passageiro, é temporário. A pessoa é grandiosa, imagem e semelhança de um Deus tremendo. E ela carece de libertação. Ela está num cativeiro. Por isso que ela abusou sexualmente da filha. Ela está num cativeiro, por isso ela abandonou os filhos. E ela precisa da intercessão minha e do perdão. Para que eu possa ter conexão permanente com Deus e ter autoridade espiritual para expulsar demônio. Assista um vídeo meu intitulado Autoridade Espiritual, no meu canal oficial do YouTube. Mas só tem autoridade espiritual quem é obediente. Só. Quem pode chegar numa hora da vida e dizer: não é a minha vontade, Pai, mas é a tua vontade, então eu vou fazer. Não é o que eu quero, mas é o que o Senhor quer. Essa é a maior regra de libertação, queridos. Amém? Que isso sirva como uma reflexão na sua vida. Talvez você esteja preso em tantas campanhas e não está vendo resultados. É a hora de fazer o que é certo. É a hora de fazer o que é certo. Amém? Eu quero ainda aproveitar os minutos que me restam, 10 minutos, para fazer duas coisas aqui. Primeiro, eu quero falar do Silk outra vez, porque ontem tinha pessoas aqui que foram embora e não voltaram, e hoje tem que não estavam aqui ontem. O Silk é um seminário intensivo de libertação e cura, profundo, que acontecerá em Orlando, pela primeira vez nos Estados Unidos, onde você tem uma imersão na Palavra de Deus. Isso que eu dei aqui foi um pedacinho. Imersão na Palavra de Deus e atendimento individual. Num hotel em Orlando,
onde você vai ter hospedagem, alimentação e tudo mais, inclusive as aulas e os atendimentos. Acontecerá de 12 a 16 de outubro, daqui 2 semanas. E se você tiver a oportunidade de ir, não perca. Não perca, não fique de fora. No Brasil já fizemos 93 edições do CIL, que vai gente do mundo inteiro. Na Europa já fizemos 4 edições, já vamos fazer a 5ª edição, em novembro. Vai ser a primeira dos Estados Unidos. Até gente do Brasil está vindo, gente da Europa está vindo. Não perca a oportunidade de fazer. Você não tem ideia o que o CIL faz na vida de uma pessoa. É um divisor de águas na vida, no ministério, na história. Aonde você vai saber sobre o CIL? No meu site. Meu nome é Tânia Tereza, você está vendo lá na tela. Se você botar no Google Tânia Tereza, você vai achar tudo meu site, meu canal do YouTube, onde tem minhas pregações, você vai achar tudo sobre Tânia Tereza. E no meu site está lá, o Silk Orlando. Como você se inscreve. E não demore para se inscrever, porque são pouquíssimas vagas que ainda temos. Está chegando a hora, o povo começa a correr. E a segunda coisa que eu quero fazer, além disso, eu quero desafiar você a assinar o meu canal oficial do YouTube. Por que eu desafio você a assinar? Porque cada vez que mais pessoas assinam, a memória digital, os algoritmos do YouTube, entendem que o canal é bom e direciona o canal para algumas pessoas. E muita gente recebeu o meu canal por causa disso. Hoje tem pessoas de mais de 100 países que recebem meus vídeos. Países como Índia, como China, como Rússia. E quanto mais gente assina, mais vai expandir o canal. Na verdade, eu não convido você, eu convoco. Eu sou uma juíza, estou fazendo uma convocação. Assine o meu canal. E a segunda coisa que eu quero fazer é falar para você algo que é muito importante, mais que tudo. Não há libertação sem Jesus. A Bíblia fala, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Libertação não é um método, não é uma técnica, não é um ensino. Libertação é uma ação de Jesus na vida de uma pessoa. Ele que foi ao inferno, arrancou as chaves da morte do inferno. Ele que derrotou principados e potestades. Só com ele pode haver libertação na vida de uma pessoa. Sem ele não há. Você escutou eu falando que Maria foi escolhida por Deus para o cumprimento da profecia, o nascimento humano de Jesus, que veio para morrer na cruz como homem para salvar todos os homens. O sacrifício da cruz é o que salva o homem. Não tem outro método. Quando Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai, senão por mim. Ao Pai, ao Pai, ao Pai. Todo mundo vai a Deus. Todo mundo vai a Deus. Todos os caminhos levam a Deus, até o satanismo. Levam a Deus para um julgamento final. Para um tribunal. Mas levar a Deus como filho, para escutar, vinde benditos do meu Pai, para o reino que vos está preparado desde antes da fundação do mundo. Só tem um caminho, é a cruz. Por isso que está escrito, ele veio para os seus não receberam, tanto quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Quem são os filhos de Deus? Quem recebe em Jesus. Por isso que ele diz, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Não é filho de Deus, é criatura. Quem crê e for batizado será salvo, aí vai ser filho de Deus. Criatura que crer, torna-se filho de Deus. Só a criatura que crê e recebe Jesus como Senhor e Salvador, recebendo o sacrifício da cruz, como um benefício para a sua própria vida, não precisa mais morrer, ele já morreu por você. Esse se torna filho de Deus. Por isso que ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai, ao Pai, ao Pai. Ninguém vai para o Pai como filho, senão pela cruz. Todo mundo vai como criatura para um julgamento final, mas como filho ao Pai é só pela cruz. E quando Maria recebeu a notícia de que ela geraria o Messias, descerá sobre você o Espírito Santo, o poder do Altíssimo vai te envolver, e ela diz, cumpra-se em minha palavra. Maria estava numa cidade chamada Nazaré. Nazaré fica na Galileia.
Mas havia uma profecia. Essa profecia foi dada para Miqueias, que o menino nasceria em Belém, que o Messias nasceria em Belém. Isaías profetiza que nasceria de uma virgem, e Miqueias profetiza que nasceria na cidade de Belém. A profecia está em Miqueias capítulo 5, diz: e tu, Belém, Efrata, pequenina demais para figurar dentre as milhares de Judá, de ti há de nascer o que há de reinar sobre Israel, o que tem as suas origens desde os tempos eternos. Quem que tem origem desde os tempos eternos? O Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Miqueias entendeu, é o Messias. O Messias vai nascer em Belém, escreveu a profecia. Então, são dois sinais, tem que ser de uma virgem, tem que ser em Belém. Aí é o Messias, aí não é equívoco. Tem que nascer de uma virgem e tem que nascer em Belém. Agora, o Espírito Santo visita essa virgem e traz o Messias para o ventre dela em Nazaré, na Galileia. Belém fica na Judéia. É outro já. Está escrito que a virgem desposada de José, da casa de Davi, recebeu a visita do anjo, e o anjo fala: vai descer sobre você o Espírito Santo. E agora? Vai ser Belém ou vai ser Galileia? Se for Galileia, não é o Messias. O que acontece? Deus não tem problema para cumprir profecia. A barriga dela começa a crescer, chega a hora do parto. Deus levanta um homem ímpio, um imperador, que nunca tinha feito um recenseamento. E resolve fazer um recenseamento. Pensa que é da cabeça dele, é Deus que influencia. E nesse recenseamento, cada um tem que ir para a sua cidade de origem, para alistar-se. E José, que é o marido da Maria, é de Belém. E José vai ter que ir para Belém para fazer o recenseamento. Maria é importante na história? Sim, mas Deus não escolheu uma Maria qualquer, escolheu Maria desposada de José. Porque no tempo certo, na hora certa, José seria obrigado a ir para Belém para recensear-se. E ele teria que levar a virgem grávida. Porque o Espírito Santo falou para ele, o anjo falou para ele: não a deixe, porque o que dela está gerado é do Espírito Santo. Ainda o anjo falou: você vai dar o nome de Jesus para ele. É o Messias. Como que ele vai recensear e deixa a barriga para trás? Ele leva a barriga para Belém. A mulher estava na hora de parir. Quando ela chega em Belém, ela chega com as dores do parto. Claro, um jumentinho. Hoje as mulheres sentam numa bola, né, para fazer esse movimento, numa bola de pilates. E todas as portas que bateu foram fechadas. Nenhuma porta se abriu para aquela mulher entrar e dar à luz ao Redentor da humanidade. Porque nenhuma porta se abriu, ela foi para uma estrebaria. A criança nasce numa estrebaria. Você conhece a história. Mais de 2000 anos se passaram. Ele nasceu, ele andou entre os homens, ele ensinou os mistérios do reino dos céus, ele fez milagres, sinais e maravilhas, inclusive ressuscitou mortos. E foi para a cruz e morreu no lugar de todos os homens. Ressuscitou, foi para o céu. No dia da subida dele, foi visto por muitas pessoas. Quando ele se propõe a pregar a volta dele, ele mesmo fala no sermão profético: e verão o Filho do Homem vir nas nuvens com poder e grande glória. Anuncia a volta dele. Mais de 2000 anos se passaram. Mas tem alguma coisa que não mudou. Sabe o quê? Ele continua batendo a porta. E portas continuam fechadas para ele. Ele pode de um sopro arrombar qualquer coração, qualquer porta. Mas ele não faz isso. Eis que estou à porta e bato. Se você abrir, eu vou entrar em sua casa. Se você abrir, eu vou entrar em sua casa. Ele não vai mudar só a sua história, ele vai mudar a história da sua família. Como mudou a história da minha família. Então eu não posso sair daqui sem
convidar você a abrir essa porta. Eu não sei se todo mundo que está aqui um dia já abriu a porta para Jesus. Já permitiu que ele entrasse. Já permitiu que ele entrasse e fizesse morada na sua vida, não fosse um visitante só. Não sei. Não sei se todo mundo que está aqui já fez um dia essa declaração pública de fé que quer Jesus em sua vida. Algumas pessoas, acho que vão assistir em casa, parece que está sendo gravado isso. Talvez você em casa. Mas eu te permito nessa manhã fazer isso. Aliás, eu te dou essa oportunidade. Eu permito e dou oportunidade. Não saia daqui sem Jesus, não. Você escutou falar tanto de estrago do diabo. Você não sabe a metade. Se você escutasse 10% do que esses ouvidos escutam ao atender pessoas, você ia querer ficar o mais longe do diabo possível. Mas só tem um jeito de vencer o inferno, é com Jesus. Ninguém entra no mundo espiritual sem Jesus, queridos. Então, se você nunca entregou sua vida para Jesus e quer fazer isso nessa manhã, levante sua mão onde você está. Eu quero orar com você. Eu creio em Jesus. A Bíblia diz que tem que crer com o coração, mas tem que confessar com os lábios. É pelo poder da palavra que você adentra no mundo espiritual. Tem que crer com o coração e confessar com os lábios. Talvez você tenha vivido uma vida meia sola até agora. Não Ele sendo o Senhor da sua vida. Quando a Bíblia fala em Filipenses capítulo 2, que porque Ele se humilhou, foi obediente até a morte de cruz, o Pai o exaltou sobre maneira, Ele deu um nome que é sobre todo nome, diante do qual todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é Jesus Cristo, o Senhor. O Senhor. Ele fala: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Crer com o coração e confessar com os lábios que Ele é o Senhor. Senhor não é só o amigo, é o comandante, é o dono, é a autoridade. Talvez você viva uma vida só de amizade com Jesus, relativa amizade, mas não debaixo do senhorio dele, não submetido a Ele, dizer: é a tua vontade, não a minha vontade. Eu quero fazer a tua vontade, Senhor. Ele mesmo diz: aquele que me diz Senhor, Senhor, e não faz o que eu mando. Se você quer fazer essa firmada de posição nessa manhã, levante sua mão onde você estiver e eu vou orar com você. Ok, não vou insistir. Você sabe que a gente insiste para o que é ruim. O que é bom a gente oferece e a pessoa vem correndo. Está oferecido para você que está em casa. Se você nunca viu, entregue sua vida para Jesus. Faça uma oração e entregue a sua vida para Jesus. Mas tem que abrir a boca e falar. Não basta crer com o coração. E se você fizer, procure alguém ao seu redor para concordar com essa oração. Porque o que ligamos na terra liga no céu. E o que desligamos na terra desliga no céu. Não perca essa oportunidade em nome de Jesus. Curva a sua cabeça. Pai, obrigada pelo privilégio de pregar a tua palavra. Obrigada, Pai, pelo privilégio de estar nesta casa, neste país. Este país que nos abençoou com tantos missionários, Pai, levando o Evangelho para a nossa pátria. Obrigada, Pai. Abençoamos essa terra, Pai. Abençoamos essa nação que acolhe os meus irmãos brasileiros. Que dá a eles condição de trabalho, sobrevivência. Eu abro minha boca para agradecer ao Senhor pela terra chamada Estados Unidos da América. Obrigada porque o Senhor tem me trazido aqui para tantas vezes falar das tuas coisas. E mais uma vez a nuvem se move para esse lugar. E o Senhor me permite, Pai, compartilhar os mistérios do reino dos céus.
Obrigada por esse privilégio. Eu abençoo este ministério, estes pastores. Abençoo o chamado deles. Abençoo todos aqueles que o Senhor reuniu para ajudá-los, para serem colaboradores. Abençoa aqueles que têm sido mantenedores dessa obra, entregando os dízimos, as ofertas. Faz prosperar o teu povo, Pai. Recompensa os obedientes, abre as janelas dos céus, derrama bênçãos sem medidas, Pai. Em nome de Jesus. Amém? Amém, amém.